mais. Fé em Deus. E se Deus quiser fazer parceria, né, mulher? Porque eu adoro o povo de lá do Atípico. E sabendo que tem uma equipe maravilhosa. Então, quando tiver um lugarzinho pra mim, Pessoal, me coloca. é super acolhedor. É, Minha verdade. família é ó. É Eu uma sou delícia. a professora Michele e a nossa convidada de hoje, eu sou facilitadora, das facilitadoras da Roda Atípica, né, que apoia, né, famílias atípicas. A Francine, né, a grande idealizadora desse projeto, a Paula, né, maravilhosa, o terapeuta professor Luiz, né, nós fazemos parte desse projeto e é maravilhoso estar aqui hoje pela primeira vez conduzindo uma live. Nunca conduzi uma live na minha vida, me perdoem qualquer coisa, tá? Qualquer erro, qualquer coisa. Mas eu estou muito feliz por estar aqui com você, tá bom? Estamos com Que bom, eu também. Psicóloga, psicopedagoga, Amandi, né? Aqui nós vamos conhecer um pouco dela, conhecer o trabalho dela, tá certo? E vamos começar, né, Amandi? Vamos começar. Vamos sim. Uma boa quantidade de pessoas aí para a gente já. Vocês né, quiserem fazer alguma pergunta, colocar alguma questão, algo do tipo relacionado ao tema da nossa live, né, que é inclusão e psicopedagogia, onde que esses caminhos eles se encontram, né? E que vocês quiserem falar algo relacionado a isso, podem colocar aí no comentário, que nós vamos, no decorrer do bate-papo, no decorrer da conversa, nós vamos, né, interagindo com vocês, tá certo? Isso. Amanda, agora fique à vontade, se apresente. Adoro. Fique à vontade. Muito obrigada. Eu já queria de antemão já agradecer a Fran que me convidou para participar dessa live hoje, para a gente poder conversar um assunto que é tão importante e que a gente vê alguns pais bem desacreditados quanto à alfabetização, quanto à educação de crianças autistas ou de crianças atípicas de forma geral. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para tentar ajudar um pouquinho essas famílias. Certo? Muito obrigada. Eu adorei lhe conhecer de verdade e espero que a gente se conheça muito melhor depois. E estou muito feliz de dividir essa câmerazinha aqui com você. Muito obrigada. Nós somos felizes, nós que somos gratos pela sua presença. Obrigada. Eu queria só começar me apresentando para as pessoas que ainda não me conhecem. Algumas pessoas da Roda de Apoio já me conhecem, outras ainda não. E aí eu queria começar me apresentando. Eu sou psicopedagoga, sou psicóloga e psicopedagoga. Eu costumo dizer que eu sou uma psicóloga apaixonada pela educação. E aí eu vi na psicopedagogia as duas coisas, a oportunidade de trabalhar isso, de trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. E a psicopedagogia não foi apresentada, infelizmente, ela não foi apresentada a mim na época da faculdade. A gente não conhece e talvez a pedagogia dê mais ênfase à psicopedagogia, mas a psicologia não dá tanta. E eu me encontrei, ela caiu assim, e aí eu me encontrei na psicopedagogia, foi maravilhoso até hoje. Já tem 4 anos que eu trabalho na clínica psicopedagógica. E aí eu já trabalhei em algumas clínicas e trabalhar com crianças especiais foi, para mim, um desafio enorme, porque da mesma forma que você vê o quanto é difícil educar uma criança que tem dificuldade de aprendizagem, seja ela qual for a dificuldade, para as crianças que têm transtorno, crianças que têm síndromes, você precisa ter um cuidado muito maior. E para mim foi um desafio imenso. E eu sou apaixonada por eles. Descobrir cada um deles é maravilhoso. E é isso, essa sou eu.
linda, maravilhosa. Muito obrigada. O professor Luiz, da Roda, né, ele diz que quando esse besourinho, né, morde a gente, esse besourinho da educação especial, é quase que impossível a gente, né, não se apaixonar, né? É uma coisa muito encantadora, é divino, né? Maravilhoso. Assim, Amandina, né, você já se apresentou, agora fica à vontade assim, para falar sobre o surgimento da psicopedagogia, o papel da psicopedagogia, assim, essa introdução aqui para a gente. Isso. A gente a gente recebeu algumas perguntas antes, né? E aí eu fiz alguns pontos que são bem relevantes para a gente conversar aqui. E o primeiro deles é o porquê que a psicopedagogia é tão importante para a inclusão e de onde isso surgiu. Então, assim, não dá para a gente começar a falar sem falar um pouquinho da história da psicopedagogia. E aí, ela é pouco difundida, infelizmente, mas ela surgiu em meados do século XVIII, XIX, lá na Europa, quando as pessoas começaram a se inquietar diante do seguinte cenário. Eles identificavam que as crianças eram expostas aos mesmos estímulos, as crianças eram expostas à aprendizagem pela mesma metodologia e pelos mesmos profissionais. Mas existia uma desigualdade gigante quanto a algumas crianças que desenvolviam super rápido e outras que desenvolviam muito devagar ou não desenvolviam. E aí, inclusive, a título de curiosidade, Pestalozzi foi uma dessas pessoas que se inquietaram com isso. E aí eles começaram a se dedicar a estudar essas crianças, as crianças que apresentavam dificuldades de aprendizagem, seja ela qual for, pequena ou grande, eles começaram a estudar. Na Argentina, a psicopedagogia é muito forte. Ela só veio chegar em 1956, foi quando ela começou a se tornar começou a formar profissionais, intitulados psicopedagogos. E aí, em 1970, foi que veio chegar aqui no Brasil, e que foi quando eles começaram a ter centros com profissionais da psicopedagogia atuando de fato. E aí, o que esses profissionais faziam, né? Que é o que é óbvio que existe um aprimoramento dessa atuação, mas que desde lá o foco é na aprendizagem da criança, na aprendizagem do indivíduo. Então, o que o profissional psicopedagogo vai fazer? Esteja ele na escola ou nas clínicas. O objetivo dele é entender a aprendizagem daquela criança. Ele vai buscar conhecer de que forma é que essa criança consegue aprender, para, a partir daí, começar a bolar um plano de ensino para ela. E aí é um plano de ensino individualizado. A gente diz, a gente escuta muito dizer, as crianças autistas, elas são diferentes. Cada uma tem as suas habilidades, as suas dificuldades. Cada criança é diferente uma da outra. E, de fato, é. Mas a gente pode generalizar isso muito mais. Cada criança é diferente uma da outra, independente de transtorno, independente independente de síndrome, independente de dificuldade. Cada criança vai aprender de um jeito. Cada criança vai ter o seu captador sensorial diferente de aprendizagem. Então, tem criança que vai aprender muito mais pelo visual, tem criança que vai aprender muito mais ouvindo uma música. Então, cada criança é diferente de fato. E o papel da gente é entender essas diferenças e tentar adaptar a aprendizagem para ela, para que ela consiga, de fato, aprender. E aí, quando você vê, por exemplo, crianças que só
chegam no consultório com dificuldade de, por exemplo, uma dificuldade motora. E aí ela chega com certeza na escola com a mesma dificuldade. Mas não adianta só você pegar essa criança e adaptar por exemplo, adaptar o ano inteiro, a criança passa fazendo atividade motora, para estimulação motora. O ano inteiro sem nenhum propósito. Não é somente colocar a criança dentro da sala de aula. A inclusão, ela não é só isso. A inclusão é você fazer com que essa criança aprenda. O objetivo não é ela estar ali. É óbvio que ela estar ali já é muito importante, já é um passo gigante são conquistas imensas, mas não é só isso que a gente quer. A gente quer que ela seja inclusa, que ela consiga aprender. Então, o nosso objetivo como psicopedagogo é entender esse processo de aprendizagem para que essa criança também consiga, e não só as outras, né? Então, assim, falar da psicopedagogia é falar de inclusão. Não dá para você colocar isoladamente uma e outra, né? E aí, só que assim, o psicopedagogo dentro da clínica, ele vai ter vai ter lá os seus ganhos com aquele paciente, mas considerando que aquele paciente é uma vez por semana que você atende, ou duas no máximo, você não vai conseguir a eficácia no tratamento sozinha, né? Então, assim, quando você vê que aquela criança, você fez todo um trabalho e esse trabalho não é dado continuidade na escola ou em casa, todo o trabalho que você fez é perdido. Infelizmente, o trabalho é perdido. Então, assim, o trabalho também é orientar a escola, orientar a família, porque eles são coterapeutas nesse processo. Então, não dá para você isolar. Não, meu filho já está na psicopedagoga, eu escuto muito isso, principalmente nas escolas. Olha, mãe, eu preciso que você coloque ele na psicopedagoga assim, assim. Mas eu já coloquei, já está tudo certo. Mas o que está acontecendo? Ele não está evoluindo. Olha, então deve estar acontecendo alguma coisa. Aí é questionado o fazer do psicopedagogo. Quando você vai ver, é óbvio que a gente vê que tem alguns profissionais que não são tão capacitados ou de fato não sabem muito bem o que estão fazendo, mas não é isso que tem que ser visto primeiro. Tem que ser visto primeiro será que eu estou dando condições do meu filho aprender em casa? Será que eu estou dando condições do meu aluno aprender na escola? São coisas que precisam ser ajustadas para que a aprendizagem flua. Então, quando a criança, por exemplo, às vezes eu recebo criança com déficit de atenção, com dificuldade somente na atenção. E aí você chega na escola, a criança ama, a criança não senta, a criança isso, a criança aquilo. Sendo que você sabe o que você tem que fazer como psicopedagogo dentro do consultório. Mas a escola não. Infelizmente, as escolas não estão prontas, os professores eles não são capacitados para a adaptação efetiva, para saber exatamente em cada caso o que fazer. Infelizmente, porque deveria ser. Alguns você vê que correm atrás, que buscam essa qualificação, que buscam pela motivação de ajudar. Mas essa não é a realidade da maioria, principalmente das escolas públicas. Então, quando a gente vê esse cenário, é onde o psicopedagogo precisa atuar. Ele precisa, na minha atuação como psicopedagoga, eu estou constantemente nas escolas. Constantemente. Porque não é só avaliou, entregou o documento e acabou. Não é.
é avaliar, orientar o professor a como atuar. E a atuação do professor com aquela criança, ela não resolveu o ponto e acabou. Aquilo tudo, aí, resolveu um problema, surge outro, daqui a pouco surge outro, daqui a pouco surge outro. E aí os professores precisam saber lidar com essa sequência de evolução da criança e as intercorrências que vão surgindo. E nesses casos, o psicopedagogo, ele precisa estar sempre com o pai. Olha, vamos lá. Mãe, Amandinha, mas eu não estou conseguindo fazer, ele tá apresentando isso e isso agora. Então, vamos lá, a gente vai precisar ajustar, vamos identificar por que esse comportamento está aparecendo, por que esse comportamento está interferindo assim na aprendizagem dele, e a gente precisa remanejar para que isso não ocorra, ou para que isso seja minimizado, esse comportamento ou essas dificuldades. Porque a psicopedagogia, ela não vê só o desenvolvimento pedagógico, ela avalia um todo. Ela vai avaliar o cognitivo da criança, ela precisa identificar se essa criança, como é que anda o desenvolvimento intelectual dessa criança, como é que ela aprende, qual é o desenvolvimento cognitivo. Ela vai identificar o desenvolvimento social da criança, como são as relações sociais, como é que ela se relaciona nos ambientes, e o afetivo. E principalmente como é que essa criança se relaciona com a aprendizagem. Eu costumo dizer que a chave de tudo é o interesse. Se a criança tem um interesse, ela vai aprender. Então, aí já vou para mais um ponto do papel do psicopedagogo. É fazer com que a aprendizagem se torne atrativa para essa criança. Despertar o interesse, né? Senão... Exatamente. É despertar o interesse, seja criança, seja adolescente. Adolescente é muito difícil porque adolescente já rejeita logo a aprendizagem. E aí, por desinteresse mesmo, ele apresenta queda nesse rendimento. E aí, quando você apresenta uma queda no rendimento diante de alguma série, por exemplo, isso vai interferir na sequência das outras séries, porque um assunto está interligado a outro. Então, desanda, né? Como diz, vai desandar tudo, mas trabalhar com interesse. Infelizmente, os assuntos, as coisas que a gente vê na escola não são atrativas. Alguns professores tornam elas atrativas e, se você perceber, alguns alunos seguem os exemplos por exemplo, eu vou fazer história porque o meu professor era maravilhoso e aquilo ficou guardado na minha cabeça. Referência, né? Exatamente, mas o que esse professor fez? Ele tornou aquilo que é maçante, cansativo, uma coisa atrativa. Ele só fez isso. E isso chamou a atenção daquela criança, que fez com que ela quisesse se tornar um professor, ou uma pessoa que estuda a história. Né? Então, assim, o interesse é muito importante e a gente não dá tanta importância a ele quando a gente está ensinando ou quando a gente está aprendendo. Né? Então, o psicopedagogo ele vai usar a criatividade para tornar a aprendizagem dessa criança a coisa mais maravilhosa. Às vezes é difícil, mas a gente vai tentando e conseguindo. Isso acontece também com as crianças autistas, principalmente com elas, porque ela só vai dar atenção a determinada coisa se aquilo for de fato atrativo para ela, né? Então, como eu falei, é um trabalho em conjunto, ninguém faz nada sozinho. O psicopedagogo ele está dentro da equipe multidisciplinar, atuando
voltado para a aprendizagem, porém a gente sabe, e antes isso não era considerado, as pessoas não consideravam os fatores extraescolares na aprendizagem. Depois que isso começou a alertar para aqueles pesquisadores lá atrás, foi que eles começaram a levar em consideração os fatores extraescolares. Algumas questões emocionais em casa, de que forma aquela criança foi apresentada à aprendizagem, tudo isso interfere no processo todo. Então, aí o psicopedagogo, ele está nessas equipes multidisciplinares justamente para ajustar todas essas áreas, seja questões emocionais, ele vai estar direto com o psicólogo, e a vantagem, e perguntaram lá, a vantagem do psicólogo, psicopedagogo, é justo esse olhar, é você entender que as questões emocionais interferem diretamente na aprendizagem e você também trabalhar essas questões no consultório com aquela criança para ter um resultado na aprendizagem dela. Eu acredito que às vezes nós, pais, né, pai, mãe, profissionais de educação, no geral, não só, como tu falou, a questão do interesse, ela é muito importante. Mas às vezes só o professor está interessado, não é tudo, porque a escola ela não é feita só do professor, existe toda, né, a questão de todo um conjunto, é toda uma comunidade que trabalha ali na escola. E assim, eu acredito que nós, família, né, escola, às vezes a comunidade em si, as pessoas que estão em volta ali das crianças, né, digo em geral, nós focamos muito nos resultados. Nós queremos ver o resultado, né? Queremos ver o problema e o resultado. Nós não focamos, né? Às vezes nós como pai e como mães, nós queremos cobrar, né, de um profissional como você, né, de uma psicopedagoga e de um professor, vamos dizer, né, por exemplo, eu pago uma escola, eu trabalho, né? Sou mãe, estou trabalhando para sustentar o meu filho. Eu estou pagando uma escola para ele. Você precisa dar conta da aprendizagem do meu filho. Então, agora eu vou... seu filho precisa de um psicopedagogo. Pronto, encontrei a Mandi. A Mandi é a psicopedagoga do meu filho. Tá aqui, a Mandi, resolva o problema dele, porque ele está assim na escola. Resolva o problema dele é esse, então resolva o problema dele. E aí, nós vamos o quê? Depois, né? É o exemplo que eu estou dando. Eu vou o quê? Eu vou cobrar da escola e eu vou cobrar do Mandi. Meu filho ganhou essa nota. Mandi, mas eu não te contratei? Por que sendo que eu não estou olhando, eu estou olhando que eu estou pagando. Mas eu, muitas vezes, estou refletindo sobre o meu comportamento, sobre o que eu estou achando que eu, como família, não tenho nada a ver. Isso é uma coisa distante de mim. Não tenho nada, sendo que a criança passa a maior parte do seu tempo com a sua família, né? Acho que dos pilares a base, né, Amandinha? Exatamente. E a gente quer. Eu no consultório da minha atuação, eu vejo isso constantemente. Eu já escutei de pais que que eles não iriam se envolver. Aí é necessário mostrar e é necessário que o profissional se posicione diante disso para que essa cobrança não haja depois, sem a consciência de que ele era parte do processo. Entendeu? Então, desde a anamnese, eu oriento. Eu não faço nada sozinha. Para que eu tenha ganhos com o seu filho, eu preciso de vocês, eu preciso da escola e eu preciso que tudo isso ande junto e que a gente fale a mesma língua. Porque com uma criança autista, se eu faço de um jeito, o pai e a mãe faz de outro e a escola de outro, me diga como é que essa criança vai se organizar diante de uma aprendizagem. Não vai.
ela não vai. E aí quando principalmente as crianças autistas, eu estou sempre nas escolas, para que esse processo ande igual. A gente vê escolas resistentes, sim, a presença da gente lá. A gente vê justamente porque a gente, teoricamente, vai dizer o que eles têm que fazer. Verdade. Exatamente. E aí e isso é muito ruim, porque era para ser uma parceria e é visto como uma competição e não é. O único objetivo da gente é que a criança aprenda. Só isso. E a gente, acreditem, a gente também encontra barreiras para isso, para atuar. E eu vejo pais totalmente não quero saber. Eu não quero. E quando você vê que o pai e a mãe, eles são tão importantes para que, quando eles demonstram o interesse pela aprendizagem do filho, o quanto isso tem ganhos. E aí eu falo isso sempre para eles. Eu digo, vocês não sabem o quanto é importante para o seu filho que você demonstre interesse pelo que ele está fazendo. Que você demonstre interesse pela aprendizagem dele. Aproveitando essa tua fala aí, Amandi, assim, ressalta aí para a gente os pontos relevantes na aprendizagem de uma criança atípica. Destaca aí para a gente. Os pontos que são importantes, a gente tem que considerar que cada criança autista é diferente uma da outra. Não é porque elas têm o mesmo diagnóstico que elas vão ter os mesmos comportamentos e que elas vão ter o mesmo desenvolvimento de aprendizagem. Eu escuto muito, Amandi, mas o fulano já está fazendo isso. Por que o meu filho não está? Porque ele não é o fulano. E aí é totalmente diferente. E uma das características que a gente precisa respeitar são essas diferenças. A gente tem que entender quais são essas diferenças, quais são as habilidades que a criança tem já adquirida quando ela chega no consultório, quais são as dificuldades que ela apresenta, entender o funcionamento de aprendizagem, os interesses dela. Então, quando a criança chega no consultório, eu faço uma anamnese com os pais para entender todo o contexto dela, rotina, comportamentos, estereotipias, tem, não tem, que horas a estereotipia aparece, como é, tudo isso é investigado para que a gente comece a identificar o processamento dessa criança. Quais são os comportamentos que dão o start nas estereotipias, quais são os pontos. Então, a gente faz para ter uma visão geral daquela criança. E durante as avaliações é feita uma investigação para entender o processo de aprendizagem, para depois a gente elaborar esse plano. E aí, feito isso, a gente tem que ter em mente, e aí eu vou colocar pontos que são comuns entre todos, são pontos relevantes para trabalhar com todas as crianças que são crianças autistas. Eu queria só fazer um levantamento importante. Crianças autistas que têm comorbidades, as comorbidades precisam ser tratadas isoladamente para que o processo... Por exemplo, uma criança autista que também é hiperativa. Essa criança precisa ser medicada, caso necessário. Então, ela precisa de uma avaliação do neuropediatra para identificar a necessidade de uma medicação, para que tudo se ajuste e essa criança consiga, de fato, aprender. Tá? Porque eu não posso deixar essa criança totalmente desorganizada, totalmente hiperativa, e tentar forçar uma barra, entendeu? Eu não posso. As comorbidades, elas precisam ser tratadas também, não é só a questão do autismo, tá? Ou para, pelo menos, minimizar a questão das dificuldades, para que ela receba melhor. Nessa investigação, né? Porque às vezes a criança apresentou um comportamento diferente na escola, ela ainda não tem um laudo, né? Não é só, a criança ainda não tem um laudo.
E assim, a importância do psicopedagogo é imensa, porque assim, a investigação, o conhecimento, né, nós, professores, nós identificamos um comportamento que é fora do habitual, né? Mas assim, aí quando nós nós pagamos uma disciplina, né, na faculdade, uma disciplina 60 horas, né, alguma coisa do tipo, não vai ser o suficiente para o tanto de conhecimento que nós precisamos para abordar essa criança, para fazer uma intervenção com essa criança. E, assim, a forma de intervenção, a forma de ensinar na escola é diferente do psicopedagogo. A criança não está... Importante, eu acredito que seja importante ressaltar que a criança, quando ela vai para o consultório, quando ela vai se encontrar com o psicopedagogo, com a psicopedagoga, ela não está indo para uma aula de reforço. Né? Exatamente. É muito importante. No meu caso, Amandinha, já chegaram, a criança já chegou a levar, não sei se isso já aconteceu contigo, caderno com a tarefa da escola. Né, já chegou a levar isso para... E sendo que, né, você... Não, e você, depois de você ter explicado tudo, mas não tem como tu resolver isso, sabe? Aquela coisa, né, assim... Transferir responsabilidade, né? Responsabilidade. Então, muitas vezes nós falamos de inclusão, nós questionamos a inclusão. Nós temos um filho, que é também muito importante a gente deixar claro, que, né, assim, é muito importante, eu acredito, assim, que o laudo, ele não vai dizer o que é o seu filho, né? O laudo, ele não vai ali, aquele laudo, meu filho tem um laudo de nenhum psicopedagogo, né, com a responsabilidade do trabalho que tem, vai trabalhar baseando, né, colocando ali aquela criança, né, o laudo dele é aquilo. A histórico, o contexto dele vai dizer muito mais do que o laudo, né, do que aquele laudo, se é o caso. E, assim, o que é isso que eu queria ressaltar, que é muito importante. E não tem como nós, né, família, ficar questionando a inclusão, mas essa inclusão não existe, quando eu não faço a minha parte. De fato, ela não vai. Né? Não, mas eu pago a escola, eu pago o psicopedagogo profissional ali, eu já levei no neuropediatra, eu pago os médicos, a saúde, né, a educação, eu dou o básico. Mas eu não estou fazendo com que a aprendizagem aconteça, porque eu não estou fazendo a minha parte. Né? Cada parte, isso é muito importante a gente ressaltar, é essencial. E assim, nós temos um exemplo, rapidinho, um exemplo muito maravilhoso, que é da Francine, né? A Francine é um exemplo, não estou dizendo aqui que agora todas as mães vão ter que largar o seu emprego para cuidar do filho, né? Somente cuidar do filho, não, porque tem essa oportunidade, tem esse privilégio. Mas, assim, há um ato, assim, de amor, né? Um ato maravilhoso, um ato de compromisso, né? Porque o amor, ele é um ato de responsabilidade, né? Porque isso tudo envolve o amor. Você ser responsável com o que você ama, né? Então, a Francine é o nosso exemplo, né? A nossa base aqui desse projeto da Roda Atípica, ela é o nosso exemplo, né? Que ela é uma mulher que se dedica único e exclusivamente, né, para o filho hoje. E, assim, é uma pessoa de mãe, né, comprometida, mãe, mas isso também não se restringe às mães, papais, vocês não sabem, a ausência de vocês também, né, interfere no processo de aprendizagem, papais tem, né, papai, mamãe, família, né, e queria ressaltar esse exemplo da Fran, que é a pessoa, né, nós não estamos falando aqui à toa, né, nós estamos falando do que nós defendemos, do que nós acreditamos, do que nós fazemos. Nós não estamos falando do que nós fazemos, né? A Roda, ela é isso, a Francine, ela é uma mãe, né, com responsabilidade, né, sobre o seu filho que estuda, que pesquisa, dá uma aula.
Exatamente. E assim, essa é uma realidade de muitas mães de crianças autistas que precisam largar os seus trabalhos, precisam, de fato, viver para o desenvolvimento do filho, por conta dos horários de terapias, por conta da estimulação necessária em casa, das adaptações em casa, porque não tem ninguém para ficar. Então, quando a gente vê, é um cenário que se repete muito. E você vê polos. Você vê aquela mãe que faz de tudo para que o filho desenvolva, para que aquela criança tente se adaptar o máximo que ela conseguir, que de fato não vê limites na criança. Meu filho vai conseguir, ele vai desenvolver, ele vai... E você vê aquela mãe totalmente desacreditada, né? Que largou de fato tudo, mas que não vê o copo meio vazio. E aí quando eu recebo também essas pessoas que chegam com os livrinhos e também recebo e também solicito, principalmente as crianças que são crianças autistas, que os pais me tragam as atividades, justamente porque as atividades não vieram adaptadas. E aí, o que é que está acontecendo? Eu tenho que receber essa atividade que não foi adaptada e adaptar para ele. Entendeu? Então, isso acontece muito. Então, o que eu faço? Eu pego a atividade, às vezes eu me coloco à disposição para que os pais mandem foto da atividade via WhatsApp, até para que eu planeje uma forma mais legal de ensinar para aquela criança de acordo com as necessidades de aprendizagem dela. Acontecer junto com a escola, né, Amandinha? Isso. Deveria. Deveria. E assim, deveria existir um psicopedagogo dentro da escola capacitado para realizar essas adaptações. E aí é a mesma coisa, você vê os dois polos. Você vê a escola que quer, que tenta adaptar, que faz, que perturba o psicopedagogo para pedir, como é que eu faço essa adaptação aqui para ele? E você vê as escolas que entrou aqui, saiu aqui, beleza, tá tudo resolvido. E aí a gente precisa que os pais pressionem a escola, porque existe uma necessidade, o objetivo da inclusão, eu quero que essa live seja para que as pessoas entendam isso, não é estar dentro da sala e acabou. A inclusão, a criança ela precisa aprender. O objetivo da inclusão não é que ela esteja somente na sala de corpo presente. Ou fazendo outras coisas, que geralmente é o que acontece. Coloca a criança para brincar, coloca a criança para fazer outras coisas. É aceitável que isso ocorra quando você vê que aquela criança não tem diagnóstico, que aquela criança não responde a nada da forma que a escola está preparada a passar. Mas aí a escola teve uma orientação do profissional, ela precisa agir. E aí ela encontra alguns empecilhos durante o processo, justamente pela falta de preparo, de adaptar esse material. E como acontece quando a escola não está sendo mais física, ela está sendo online? Eu até fiz uma live, a gente conversou sobre isso. Eu queria até, antes da gente falar sobre isso, voltar para os passos. Eu queria que quem tivesse interesse já anotasse, porque é bem importante. Então, identificou... Rapidinho, antes do pessoal, só enquanto pega papel e caneta aí. Tá. Só para deixar, porque essa live, assim, o conteúdo, tudo que você falou é muito importante, então não quero que ela se perca jamais. 9 minutos, tá? Tá, 9 minutos. Meu Deus. Mulher, qualquer coisa, tu sai e entra de novo pra gente terminar. Vamos fazer isso. A Fran autoriza aí,
Só? É. Agora, é só para vocês anotarem, caso vocês queiram, o que eu levo em consideração num processo de ensino-aprendizagem. Identificar as características da criança, quais são as habilidades que ela tem e as dificuldades, para a partir daí a gente bolar um plano de ensino dela. Mas eu preciso levar em consideração que, para que essa aprendizagem ocorra, eu tenho que utilizar recursos visuais. Não basta você ensinar a criança somente com o símbolo, somente com a letra. Aquilo dali para ela não faz nenhum sentido. Então, eu preciso mostrar para aquela criança que a letrinha A é a de abelha. Abelha. Para que ela faça a associação, certo? E aí, a gente também trabalha com as crianças que têm dificuldades motoras, dificuldade de pega, dificuldade de traçado, organizar traçado. A gente faz um trabalho de exercício da memória muscular. Trabalhando com essa criança exercícios de memória, de memória da escrita. Por exemplo, zigue-zagues. A gente trabalha o zigue-zague para que essa criança comece a fazer este movimento, principalmente as crianças que escrevem aleatoriamente, traçados aleatórios. A gente faz essa organização de movimento para que ela memorize o movimento e aí a gente faz imediatamente a associação com a letra que tenha este movimento. Por exemplo, o zigue-zague, a gente faz o M, a gente faz o N, a gente faz o A. Então, a gente vai inserir essas letras trabalhando a memória muscular dessa criança para que ela organize esse movimento, né? Mas aí, trabalhar recursos visuais, a gente precisa trabalhar. O visual é muito importante para essas crianças, ele é mais atrativo, então a atenção dela é voltada para o visual. Ensinar as coisas em pequenos passos. Você vai traçar o seu objetivo. Qual é o objetivo que você tem? É ensinar o alfabeto? Ótimo. Comece por uma letra. Esqueça o resto. Vamos ensinar uma letra. Depois, quando ele já estiver reconhecendo e escrevendo, a gente vai passar para a próxima letra. Ensinar, eu estou dando o exemplo do alfabeto, mas isso é com qualquer coisa. A gente tem que lembrar que a criança autista, ela não tem noção da subjetividade. Então, a leitura, a escrita, ela não é inata. Isso não vai, se ficar lá, a gente não vai aprender. Então, a gente precisa do estímulo adequado. E aí, o que é o alfabeto? O alfabeto, ele são símbolos que os nossos ancestrais reconheceram e representaram em um desenho. E aí esse desenho são as letras e os números e todas os outros símbolos que a gente conhece que são representados hoje na nossa escrita e na nossa leitura. Então, para essa criança, a gente precisa entender isso, entender que não é inato e passar para ela da forma mais clara e objetiva possível, que é o que a gente chama de educação sem erro. Você não pode dar margem para a subjetividade na educação da criança autista. Seja o que for que você quiser passar. Não existe margem para a subjetividade, tá? Que mais? O ambiente, ele precisa estar favorável para a aprendizagem dela. Você não pode pegar e ensinar a criança autista em qualquer lugar. Você precisa preparar aquele ambiente para que a atenção dela esteja voltada para você, para que tenha o mínimo de estímulo possível para ela, para que essa aprendizagem seja efetiva, né? E aí, a gente está hoje são esses pontos que eu levo, são os principais pontos que eu levo em consideração. Eu tento adaptar. Amanda, eu vou ensinar matemática. Eu vou ter que trazer o concreto para que essa criança consiga entender. Eu vou trabalhar dinheiro. Eu vou ter que trazer o concreto para que essa criança consiga entender.
eu vou precisar atribuir quantidade ao dinheiro. Então, eu vou pegar palitinho, eu vou pegar o material dourado, eu vou pegar o que eu tiver de acesso para trazer para ela essa noção. Então, é trabalhar, é adaptar. E eu faço muito isso, porque algumas escolas, como não faz adaptação, aí eu tento estudar uma forma melhor de fazer. E aí a gente vai trabalhando aos pouquinhos para que essa aprendizagem ocorra. O objetivo não é quanto tempo isso vai durar. Não existe ansiedade quando se fala de aprendizagem para crianças atípicas. Eu sei que a ansiedade ela existe, mas a gente não pode levar ela em consideração. A gente precisa se acalmar e deixar que essa criança mostre até onde ela pode ir, né? E aí a gente vai falar das aulas remotas. Minha gente, olha, eu estou arrancando os cabelos com essas aulas remotas. Mas porque as crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem, elas estão sofrendo muito nisso. Os pais estão arrancando os cabelos também. As escolas, elas não estavam preparadas para o cenário. Isso é um fato. A gente não estava preparado e eles menos ainda. E estão se adaptando aos poucos. A gente vê uma eficácia em alguns momentos, mas a participação dos pais é de extrema necessidade nesse momento. As crianças que necessitam de adaptação de material ou adaptação de ensino, elas não estão tendo agora. Isso vai ter um reflexo, sim, depois, porque agora sim, a gente tem que levar em consideração dos pais participativos. Tem pais em casa redobrando a estimulação. Então, essa criança, claro, vai ter menos prejuízo do que a criança que não está tendo esse momento. As aulas remotas, elas estão encurtadas, né? O processo era numa aula presencial a manhã inteira e geralmente as aulas online estão sendo 2 aulas só com intervalo entre uma e outra. Isso já é muito bom, já é muito importante, até porque você não vai segurar uma criança autista num celular ou em um computador vendo alguém falar ou mostrar alguma coisa. A gente também trabalha com a dificuldade dessa criança em coordenação olho-mão, tá? A gente também tem a dificuldade dessa criança de estar atento ao celular e associar que o celular e o que a professora está dizendo é o que está no livro. Tá? Então, o papel que os pais estão tendo nesse momento é muito importante. Então, o que eu oriento aos pais nesse momento? Esteja presente durante as aulas. Não é possível uma criança autista assistir uma aula sozinha, tá? Por menos comprometimento que ela tem. A gente não esteja presente, esteja direcionando a atenção dela para o que for necessário. Eu tenho orientado alguns pacientes a fazer algumas atividades durante os intervalos ou durante o processo final de semana ou quando a criança não tiver aula, que se a criança apresenta, é claro que eu estou dizendo isso da criança que tem essa dificuldade, tá? Quem não tem, diga. Quem não tem, a gente não pode fazer essa orientação, mas assim, fazer atividades que estimulem a criança a focar, a dividir a atenção, focar na tela, focar aqui. Então, são N possibilidades, tá? Meu Deus, é uma carreira, mulher, uma hora dá não, vou falar, eu gosto de falar. Pode falar. Mas eu amei. E qualquer coisa, qualquer dúvida que tenha ficado, pode mandar mensagem no meu direct, que eu respondo todo mundo. E eu espero que tenha ajudado. Tá? Começa a seguir a Amandi. E desculpa, a Amandi tá te cortando, mas é porque o conteúdo não se preocupe. Maravilhoso. Queria te agradecer todo mundo, pedir perdão por não ter interagido. Mas essas não se preocupe. Aqui, né, nós lemos. Se quiser entrar em contato com o direct da Roda, se quiser entrar em contato
com a Amandi, vai lá, segue ela, tira suas dúvidas, tá? Muito obrigada e ficou com gostinho de quero mais, tá? Pois, quando chamar, estarei aqui. Beijão. Beijo, tchau.